Opa, e aí galerinha do WhatsApp, aqui quem fala é o Pix, dono do canal, né? E como primeiro vídeo, como o nosso canal vai ser focado em estudar e compreender a sociônica, eu vou dar um pequeno resumo sobre a sociônica como um todo, demonstrando suas quadras, tirando também diversas dúvidas, como por onde eu devo começar, por exemplo, sabe? Porque tem muita gente que eu vejo que tá meio perdido na sociônica e não sabe meio que por onde começar, sabe? Então eu criei esse vídeo meio que como uma introdução literal do canal e do tema que a gente vai seguir falando nos próximos vídeos. Sobre as funções, sobre os tipos sociônicos, entre outros. Enfim, é isso. E espero que vocês curtam. Bora lá. Finally, you will dream where you are now. Bem, a sociônica, ela surgiu no meio de 1970 a 1980 pela economista e socióloga Áustria Augusta, que foi basicamente a mãe da sociônica, no que ela usou como inspiração, né, se baseou na teoria psicológica de Carl Jung, no caso dos tipos psicológicos, do psiquiatra e psicanalista Carl Jung, no qual abordava 4 funções psíquicas do ser humano. Mas, diferente dos tipos psicológicos de Carl Jung, a sociônica ela acabou por abordar 8 tipos de funções psíquicas intrínsecas do cérebro humano, né? Que são chamadas de aspectos informacionais ou elementos informacionais, que a psique da pessoa processa utilizando 8 funções psicológicas. Assim, a interação entre essas funções acabou criando os tipos sociônicos, que é basicamente uma correspondência entre diferentes funções e elementos informacionais, ou seja, qualquer mudança nessas funções na psique, na ordem da pessoa, acaba por alterar o tipo sociônico dela. Isso acaba resultando em diferentes padrões de comportamento, de pensamento, valores e respostas de cada tipo sociônico. E só para completar, além da inspiração, né, e ser baseada em Carl Jung, nos tipos psicológicos, ela também se baseou em Anthony Kempisky, na sua teoria do metabolismo de informações. E é isso, basicamente. Eu vou explicar para vocês os conceitos básicos da sociônica. Bem, dando início aos conceitos da sociônica, vamos começar pelas quadras. Bem, o que são as quadras? Elas são um grupo de 4 tipos sociônicos que possuem os mesmos elementos valorizados. Como vocês podem ver, as quadras que existem são a quadra alfa, que tem como seus tipos sociônicos ILE, SEI, EZE e LI, e possuem seus elementos valorizados. O que são elementos valorizados? São elementos, no caso funções, que esses tipos sociônicos valorizam, ou no caso, como eu posso falar, eles têm maior confiança utilizando essas funções. Que no caso da quadra alfa é NE, SI, FE e TI. A próxima quadra que temos é a quadra beta, que é composta pelos tipos sociônicos EIE, LSI, SLE e IEI, como vocês podem ver na imagem. E seus elementos valorizados são a NI, a SE, a FE e a TI. Nós temos também a quadra gama, que é composta pela SE, ILI, LIE, ESI, e tem os elementos valorizados como a NI, SE, FI e TE. E por fim das quadras, nós temos a última, que é a quadra delta, que é composta pelo LSE, EI,
IEI, IEE e SLI. É um pouco complicado de falar, mas espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer dúvida, eu vou deixar uma imagem aqui no vídeo, enquanto eu vou falando para vocês poderem observar de uma forma melhor, né? Porque vai estar tudo mais explicadinho na imagem. Seria o modelo. E nós temos os elementos valorizados da quadra delta, que são a NE, SI, FE, FI e TE, né? TE. E partindo-se dessas quadras, vocês podem ver que cada quadra compõe um tipo succiônico, né? Cada tipo succiônico existe uma quadra. E existem também os tipos de funções, que vamos falar quando eu abordar o modelo A. Bem, agora eu vou falar sobre os blocos. Agora que vocês conheceram sobre as quadras, eu vou falar sobre os blocos que compõem o modelo A da sociônica, que no caso são 4, que é o ego block, o super ego block, o super id block e o id block, que são compostos pelo, como vocês estão vendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, cada bloco desses são compostos por 2 funções. E eu vou explicar agora sobre elas. O ego block é o bloqueio das funções fortes, mentais e conscientes do indivíduo, sendo as funções função base e função criativa, no caso 1 e 2. E a área do ego block é uma área muito confiante para o indivíduo. Ou seja, ele é informado e energeticamente ativo em suas funções de bloqueio do ego. Ou seja, raramente ele experimenta o sentimento de remorso, dúvida e vergonha. E ele não transfere a culpa e a responsabilidade para os outros. Partindo para o contrário, basicamente, que é o super ego block, que é o 3 e o 4, é basicamente o bloqueio das funções fracas, mentais e inconscientes. Ou seja, enquanto a gente viu que no ego block as funções eram fortes e conscientes, aqui no super ego block as funções são fracas e conscientes, ao contrário do ego block, que são fortes. Elas são compostas pela função hold e função pole, que no caso é a função vulnerável e a função papel, que é o 3 e o 4. Ele também pode ser chamado de bloco de conformismo social, porque nesse bloco, como a pessoa não é fraco, né? A pessoa não tem muita força e confiança nesse bloco, é o bloco onde a sociedade, basicamente, onde o indivíduo entrega-se à direção e ao controle da sociedade, admitindo de forma consciente suas próprias fraquezas. E também, basicamente, o bloco através do qual uma sociedade controla uma pessoa. Agora, partindo para as funções inconscientes, no caso os blocos inconscientes, nós temos o super id block, que é 5 e 6, que é o bloqueio das funções fracas, vitais e inconscientes, que são compostas pela função sugestiva e função mobilizadora. No caso, ambas sendo função, igual eu falei, 1, 2, 3, 4. Essa daqui é a 5 e 6. Também chamado de bloco criança na literatura sociônica. Por que é chamado de bloco criança? Porque, como são funções inconscientes fracas, é difícil envolver-se em atividades ativas, conscientes e intencionais. Na maioria das vezes, as funções, né, que estão nesse bloco, discernem mal as informações vindas dessas funções e tende a confiar de forma excessiva nos argumentos e avaliações fornecidos pelos outros. E agora, mais um bloco de funções fortes, mas dessa vez inconscientes, é o id block, que no caso são bloqueio de funções fortes, vitais e inconscientes, sendo composto pela função ignorada, 7,
e função demonstrativa 8, que são basicamente habilidades passivas que a pessoa possui. Apesar dela ser bastante capaz nesse bloco, essas habilidades são mais direcionadas para a prevenção de momentos negativos e desenvolvimentos perigosos, e não a autorrealização ativa e consciente, ou seja, é algo totalmente inconsciente da pessoa, apesar de ser uma função forte. E tendo sua principal função estar atento a perigos e armadilhas potenciais, e satisfazer o nível básico da pessoa de necessidades e garantir a própria sobrevivência e a sobrevivência de pessoas próximas. Esse é basicamente um resumo dos blocos. E agora que a gente abordou o modelo A, inclusive vou falar aqui, apesar de eu ter falado 1, 2, 3, 4, 5, 6, geralmente essas funções são divididas em D, né? De dimensão, que no caso seriam a primeirinha, que é Ego Block, é a função base, que é 4D, e a função criativa 3D. Nós temos o Super Ego Block, com a função Role, papel, 2D, função Pull, 1D. Nós temos a Super ID Block, com as funções sugestivas 1D e função mobilizadora 2D. E por fim, a ID Block, que é função ignorada 3D e função demonstrativa 4D. Inclusive, o bloco do ego e do superego, eles são funções conscientes e mentais. Já o Super ID Block e o ID Block, elas são funções inconscientes e vitais do ser. Agora que falamos sobre os blocos que compõem o modelo A da sociônica, vou falar mais sobre as funções em si. Bom, agora vamos ver as funções do modelo sociônico. Todas as funções, elas são divididas entre lógica extrovertida, lógica introvertida, sentimento extrovertido e sentimento introvertido, sensação introvertida e sensação extrovertida. E também possuem a intuição introvertida e a intuição extrovertida. E como vocês podem ver, cada função dessa, vocês podem ver tipo os bloquinhos, tipo como se fosse um quadrado, um retângulozinho ali, sendo preto e branco. Cada forma geométrica representa uma função, ou seja, cada função tem sua forma geométrica. E geralmente o nome do tipo sociônico vem das funções base e criativa. Por exemplo, o LSI é chamado de sensitivo, lógico, introvertido. Por que ele é chamado assim? Por causa que ele possui como função base, no bloco do ego, a sensação introvertida, e na função criativa, ainda no bloco do ego, ele possui a lógica extrovertida. Ou seja, o nome dele é em relação às primeiras funções do tipo. Vou dar outro exemplo. EIE é chamado de extrovertido ético intuitivo, porque ele possui como função base a FE, que é a ética extrovertida, e ele possui como função criativa a NI, que é a intuição introvertida, ou seja, intuitivo. E o último exemplo, nós temos o LI, que é um introvertido lógico intuitivo. Por quê? Porque ele possui como base a lógica introvertida, que é a TI, e possui a intuição com função criativa. Logo, intuitivo, independente de ser NE ou NI. No caso do LI é NE, ele possui uma intuição extrovertida. E com isso, podemos saber com as nomenclaturas de cada tipo dentro da sociônica.
E aí, rapaziada, por fim, nós podemos ver, né? Toda essa estrutura complexa e um pouco complicadinha que é a sociônica, né? Criada pela Áustria Augusta. E basicamente, você que quer começar a sociônica, eu vou deixar embaixo na descrição o link da Wiki Sociônica, onde você pode estudar por lá. Talvez eu até deixe um link de um site que fala sobre alguns tipos que a própria autora da sociônica fez antes de vir a falecer. Infelizmente, ela não conseguiu concluir todas as descrições. Espero que tenham gostado do vídeo, sabe? Eu tentei fazer de uma forma bem resumida mesmo, para vocês conseguirem compreender de uma forma melhor. Esse é o primeiro vídeo do canal, então me perdoem qualquer coisa se eu falei algum nome errado ou algo do tipo. Por exemplo, provavelmente eu pronunciei o nome dos autores como Carl Jung e a Áustria Augusta errado, provavelmente. Eu não duvido disso. Mas galera, é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, que no próximo vídeo eu vou abordar melhor as funções, que eu falei pouco nesse vídeo, sobre cada uma delas, e os tipos sociônicos, que vão ser o próximo do próximo vídeo. Talvez eu até faça um vídeo mais descritivo sobre as quadras, que seria muito interessante também. Enfim, galera, comenta aí e é isso. Até o próximo vídeo.